Olá, seja bem-vindo à Filosofia para Todos, um projeto realizado pelo curso de Filosofia da Universidade do Estado do Amapá. Meu nome é Giancarlo Pontes e hoje falaremos de filosofia e desenhos animados. Pessoal, antes de mais nada, vamos falar sobre filosofia, desenhos animados. Nada de teoria da conspiração, nada de histórias fantasiosas, mensagens obscuras, nada de mensagens subliminares. Nós falaremos aqui sobre filosofia e desenhos animados. Faremos análises filosóficas de cada desenho que apresentaremos aqui. Falaremos sobre amizade, vontade de poder, a vida, o amor, a democracia, o bem e o mal, enfim, diversos assuntos que nós abordamos dentro da filosofia. Então, para começarmos, o primeiro tema, Platão, Aristóteles e Nietzsche. Nós temos aí dois filósofos e um filólogo. E aí falaremos até sobre a questão do eterno conflito entre o bem e o mal, e Megamente. Bom, Megamente conta uma história de um ser que é do mal, um vilão conhecido como Megamente. Então ele está numa disputa ali direta com a ideia sobre o conflito entre o bem e o mal. De um lado nós temos o Metro Man, que seria ali o representante do bem, o herói da cidade do Metro City, e do outro lado o vilão, Megamente. Porém, nós temos aquela história de que o Metro Man, ele não aceita aquela responsabilidade, ele foge da responsabilidade e finge aqui sua morte. E aí cabe o Metro Man, então, o papel principal do desenho. O fato é que o desenho, o Megamente, fica sozinho, sem objetivo. Então ele precisa de um rival, ele precisa de um oponente, no caso o oponente o bem. E aí ele cria um outro personagem que é o Titã, representado pelo personagem Hal Stewart. Hal Stewart então se torna teoricamente o bem, porém ele não aceita muito bem o papel dele, porque ele está naquela disputa lá com a Roxane, aquela repórter. E aí cria então dois personagens rivais, teoricamente um seria o bem e o outro o mal. Mas o Titã, ele entra em conflito existencial e passa a ser o mal também. E aí cabe ao Megamente disputar ali com ele a ideia de que quem se torna o novo herói da cidade, porque o Titã então se torna o novo vilão. E é muito bacana que a gente tenta entender o que é o bem e o que é o mal. E aí, se eu for fazer uma pergunta para vocês agora, o que é o bem, certamente algumas respostas serão de forma complexa, Então é meio complicado tentar responder o que é o bem e o que é o mal sem tentar falar, sem usar um ou outro. Então, se você tentar responder agora o que é o bem, certamente você ficaria um pouco tipo, o que é o bem? Bom, e o que é legal é que na filosofia a gente consegue responder essa questão, a gente consegue apresentar a ideia de que é o bem sem precisar usar o conceito do mal. E assim como falar o que é o mal sem precisar usar o conceito do bem. Então a filosofia consegue atender exatamente esse conceito de que é o bem e o que é o mal. Eu passei por diversas experiências de aula e aí a resposta era meio confusa, o que é o bem e o que é o mal. Enfim, para poder tentar responder essa questão de que é o bem e o que é o mal, eu trouxe aqui três pensadores. Nós temos dois filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles e Platão, e um filólogo, que é Nietzsche. Bom, no caso, para Sócrates, só existe apenas um bem, que é o saber, que é o conhecimento, e o mal, para o caso de Sócrates, é a ideia da ignorância. Para Sócrates, o maior bem da humanidade é o conhecimento. Olha que legal. O que é o bem para Sócrates? É o conhecimento, é a ideia de saber. E ao mesmo tempo ele consegue falar que o mal, e aí olha que é legal, não precisa exatamente tentar contextualizar o mal aqui nesse momento, mas eu vou falar. Então o mal é a ideia da ignorância, a falta do conhecimento, a falta do saber. Então nós temos para Sócrates o bem, que é o saber, que é o conhecimento, e do outro lado nós temos a ideia do mal, que é a ignorância. E é muito bacana também que tem a ideia de Platão, que aí Platão ele fala da ideia que o bem tem a ver com a justiça, não pode ser injusto. Nós temos uma injustiça no caso aí, para não realizar o bem. E aí para Platão, a questão do bem é a ideia da cidade harmoniosa. Uma cidade harmoniosa significa que eu consigo fazer a justiça e não ser injusto, em algumas situações. Então eu preciso criar uma cidade harmoniosa para poder ter o bem. Um exemplo muito bacana é a ideia do seguinte: nós temos aí dois personagens. Um cometeu crime, diversas coisas ruins durante a vida toda, e o outro sempre cometeu coisas boas, nunca cometeu algo ruim. Só que nós temos uma situação,
Aquele que cometeu uma coisa ruim, de repente fez algo bom. E aquele que sempre cometeu as coisas boas, fez algo ruim. E aí vou dar uma de juiz. Então aconteceu um crime ali, quem cometeu o crime foi aquela pessoa, sempre foi boa, e quem salvou, quem fez algo maravilhoso, foi aquele lá que sempre cometeu as coisas ruins. Só que eu preciso julgar naquele exato momento que aconteceu alguma situação. E aí, para eu ter uma cidade harmoniosa, eu preciso ser justo. Eu preciso punir aquele que cometeu o crime naquele momento e preciso ser justo no sentido de que aquele que não cometeu o crime, embora ele tenha feito todo aquele problema, toda aquela maldade durante a vida, né, eu tenho que absolvê-lo. Então, eu tenho que cometer ali a justiça, não ser injusto, e nesse sentido ter uma cidade harmoniosa. E o que é muito bacana agora é que nós temos o Nietzsche, né, o filólogo. Para o filólogo, o conceito de bem é o seguinte: o bem é o vencedor. Está numa guerra, quem venceu, ele vai contar a história. E nesse sentido, como ele vai contar a história, então ele é o bem. Então o bem é o vencedor para Nietzsche. Simples, né? Bem resumido. Então, para Nietzsche, o bem é o vencedor. E aí nós temos uma outra personagem, ou duas personagens muito bacanas, que é o Capitão América e o Homem de Ferro. São dois símbolos culturais, são dois símbolos da indústria cultural, da ideologia estadunidense, né, para traduzir a ideologia americana, né. São dois símbolos de guerra, são dois símbolos ideológicos, são dois símbolos, né, da ideia de que os Estados Unidos é o herói da humanidade, é o herói do mundo, e eles que vão trazer o bem para a sociedade, para o mundo. E é muito interessante que o Capitão América, por exemplo, ele nasce no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele é o símbolo maior de uma ideologia estadunidense, na ideia de combater a ideologia nazista, né, a ideologia do mal até então presente. Ele é o herói dos Estados Unidos, ele é o herói do mundo, ele é a melhor arma de guerra, ele é o símbolo, né, da potência dos Estados Unidos. E do outro nós temos ali o Homem de Ferro, que olha só, o Homem de Ferro, ele nasce com uma arma para combater nações, teoricamente inimigas, ou grupos terroristas. Ele não nasce exatamente para poder defender a nação dos Estados Unidos, ele nasce com uma ideia de uma arma para obter lucro, é uma indústria cultural no caso. Só que no desenrolar da história do Homem de Ferro, ele se torna uma arma poderosa para poder destruir, teoricamente, as nações inimigas, os grupos terroristas ou aqueles grupos, né, que são do mal, enfim. E é muito interessante que são dois produtos ideológicos dos Estados Unidos que conseguem manipular a massa por meio de seus efeitos visuais, de suas imagens, né, dos seus símbolos e tudo mais. E quem trabalha muito bem com isso é o Guy Debord. Tá? Nós temos aí o Guy Debord, que trabalha muito bem com essa ideia da indústria cultural, das imagens utilizadas como manipulação das massas. Né? Nós temos aí o Guy Debord, que tudo era vivido diretamente, tudo tornou-se uma representação. Tá? Para Guy Debord, a ideia da indústria cultural, da manipulação das massas, a questão da propaganda das mídias, é a ideia de uma base ideológica, pensamento da sociedade das classes, né? Um curso conceitual das histórias. Acontece que parece ser uma quimera, né? Parece ser uma utopia essa ideia de que esses símbolos, esses produtos ideológicos, não é simples quimera. Não é, ele é a realidade, ele é um produto ideológico. É uma forma de você, no caso, se familiarizar, se tornar mais íntimo de símbolos dos Estados Unidos. E aí nós temos aquela ideia que os Estados Unidos sempre é o herói do mundo, ele que vai criar, né, a ideia de liberdade, de justiça. E Capitão América e Homem de Ferro são os maiores exemplos dessa base ideológica. Né? A mídia como representação, né, a ideia de que consegue manipular a população, a massa. E aí você se veste, você se sente pertencente a esse símbolo cultural e você acha que esses heróis, né, criados na ideia de uma ideologia, né, é algo que é seu, que é pertencente. Aí você consegue manipular as massas. Na imagem seguinte, nós temos ali Schopenhauer, a questão do pessimismo, a caverna do dragão. Tá? A caverna do dragão conta a história de alguns grupos de jovens, adolescentes, que são transportados para um mundo paralelo, num mundo de fantasias, no mundo de dragões, magias, feiticeiras, enfim, de orques. E eles estão numa eterna luta, na ideia de tentar retornar para o seu mundo, né? Para o seu local, para a sua cidade. Só que aí nós temos uma personagem que é maravilhosa, uma personagem que é incrível, que reclama de tudo, tá? Que é o Eric, o Cavaleiro Eric, certo? O Eric, nada é perfeito, ele sempre reclama de tudo, para ele nunca dá. É um exemplo clássico do que é um pessimista. Então o Eric sempre está reclamando, cada episódio, para ele, tudo é inviável,
nada vai acontecer, sempre vai dar problemas, né? Então tudo é ruim para o Eric. Então ele é aquele exemplo clássico do que é o pessimista. E é muito interessante que Schopenhauer ele logo afirma: viver é sofrer. Então Schopenhauer, que é um dos teóricos do pessimismo, acho que é o maior teórico do pessimismo, ele fala nessa ideia de viver é sofrer. Então ele fala também que a vontade é que move o homem, né? Então, afinal, a base de tudo é a vontade, né? A vida em si não possui um significado. Bom, Schopenhauer ele fala que tentar suprimir a dor, mas nunca consegue. O homem tenta suprimir a dor, mas nunca consegue, né? Ele sempre se refaz de alguma maneira. Então o homem está sempre sofrendo, o homem está sempre nessa angústia, ele está sempre procurando algo. E aí, esse procurar e esse desejo de querer algo é a vontade que move o homem. Se não tiver essa vontade, se não tiver esse desejo, né, de querer algo, não cabe a ele mais viver. Então a vontade de viver é a vontade que mantém o homem na sua vida, né? Embora viver é sofrer, mas é preciso passar por toda essa tormenta, todas essas angústias para poder conseguir aquilo que ele quer. Se não tiver vontade, nada adianta para ele. Então nós temos aí o cavaleiro Eric, que, embora ele tenha a questão da vontade de querer voltar para o mundo dele, mas essa vontade dele é barrada para ele de ser pessimista, né? Nunca dá, nunca pode, reclama de tudo. Esse é o Schopenhauer que eu tenho que falar para vocês. Então Schopenhauer tem essa ideia de que um dos conceitos importantes, né, é o da vontade. Segundo o filósofo, essa vontade é aquilo que explica a conduta humana, algo que não possui uma finalidade, é cego e não apresenta sentido, né? Então, tudo é a razão. Então Schopenhauer é o maior exemplo da ideia de que a vontade é que move o homem. E aí nós temos agora os Simpsons, tá? A modernidade líquida em Simpsons. Simpsons é um desenho maravilhoso, que é atemporal, ele sempre discute diversos assuntos que estão em voga, né? Então é um desenho que está há décadas sendo apresentado para o mundo, e ele sempre debate diversos assuntos. Não importa qual assunto ser debatido pelo mundo, que está em voga pelo mundo, mas ele consegue levar para algum capítulo, para alguma história, e é muito interessante que cada história conta diversos assuntos diferentes, ele não fica preso a uma única temática. Então, o Simpsons conta diversos assuntos que são muito interessantes em relação à nossa sociedade, à nossa vida. E é por isso que eu trago aí o assunto da modernidade líquida. E é muito interessante que a modernidade líquida é trabalhada pelo Zygmunt Bauman. Tá? Vou mostrar aqui. Esse é o Bauman. O Bauman ele trabalha com a ideia da modernidade líquida, né? Ele tem dois conceitos muito interessantes, entre outros, que a questão de tudo é sólido, e aí antes dos anos 60, né? Que tem a ver com a questão do período da Segunda Guerra Mundial, e vem com esse conceito de modernidade líquida, onde temos as famílias tradicionais, a sociedade tradicional, onde tudo era duradouro. E após os anos 60, ele traz a ideia da modernidade líquida, né? Então, tudo é líquido, tudo passa rápido, nada é duradouro, tá? E ele fala da ideia da questão dos conflitos familiares, ele traz a ideia do cuidado com a tradição, e a família Simpson é a ideia da tradição. Nós temos ali o personagem do pai, Homer Simpson, nós temos a Marge Simpson, que é a mãe, nós temos o filho, os filhos no caso, né, que é a Maggie, a Lisa e o Bart. Tá? Mas não só isso, ele trabalha na ideia das identidades, das instituições, ele trabalha com as instituições. E é muito interessante que cada personagem é uma representação de uma instituição. Nós temos ali o diretor Skinner, que é o diretor de uma escola. Nós temos ali o chefe Wingo, que é o diretor-chefe do departamento de polícia, né? Nós temos o Agu, sendo um representante ali do mundo asiático, no caso da Índia. Nós temos o Montgomery Burns, que é um representante empresarial da classe capitalista, né? Enfim, o Ned Flanders, que é um representante, junto com outro personagem, um representante religioso. Enfim, cada personagem é um representante institucional. E essa é uma forma de tentar demonstrar a questão do conceito da modernidade líquida das instituições do Zygmunt Bauman. Tá? Bom, os Simpsons, a cada episódio, a cada capítulo, são assuntos novos. Tá? São 5, 6 assuntos novos apresentados em cada capítulo dos Simpsons. Ele sempre traz uma temática nova. Então, sempre está em constante mudança. Tá? Então, o desenho Simpsons sempre está em constante mudança. E o Bauman é um representante dessa ideia de que seria essa constante mudança. Tudo é líquido para Bauman, tudo é fluido, nada é sólido.
Então, uma coisa que hoje é moda, uma coisa que hoje ele tem valor, amanhã já não tem mais. Uma coisa que é moda nesse momento, que é muito bem desejada pela sociedade, daqui a meia hora já deixou de ser moda, deixou de ser um bem a ser consumido. Então, ele traz muito bem essa ideia de que seria essa modernidade líquida, né? Tudo é temporário para Bauman, né? Por isso que surgiu a metáfora da liquidez, para caracterizar essa sociedade que é moderna, essa sociedade que tudo passa rápido, os assuntos são muito rápidos, são voláteis, passam de uma forma relâmpago, né? Então você está discutindo um assunto agora, meia hora depois, à tarde, à noite, já são outros assuntos a ser debatidos. Então você não consegue digerir um assunto de uma forma assim bastante de um tempo maior, né? Então você discute agora esse assunto e mais tarde já gera um outro assunto, tá bom? Vamos para o próximo? E aí nós temos essa personagem, duas personagens na verdade, né? Esse desenho Pink e o Cérebro. Dois ratinhos maravilhosos, né? Nós temos aí o Pink, aquele cara que tem uma inteligência emocional, afetiva muito grande e olha para o outro personagem que é o Cérebro. Então ele vê o Cérebro como um amigo, um cara obstinado, um cara que gosta, né? Que é objetivo nas suas ações, só que o Cérebro ele tem a ideia de dominar o mundo, né? A cada episódio, sempre com aquela mensagem, aquelas duas frases: o que vamos fazer hoje, Cérebro? O que vamos fazer esta noite, Cérebro? E o Cérebro responde: a mesma coisa que fazemos todos os dias, né? Todas as noites, tentar dominar o mundo. O Cérebro, ele usa a tecnologia, né? A tecnologia, no caso, das telecomunicações e das comunicações. Como ele é um ratinho e está preso dentro de um quarto, então ele tenta utilizar os objetos eletrônicos, os aparatos eletrônicos para poder conquistar o mundo. Ele usa os sinais, né, das telecomunicações, as mensagens de telecomunicações, por meio de satélite, televisão, rádio, e ele usa esse aparato eletrônico, né? Então ali o ratinho ele tem um conceito que é muito bem trabalhado, que é a ideia do autoritarismo, tá? O Cérebro ele quer ser um líder mundial, ele quer dominar o mundo, tá? O mesmo coloca dominar o mundo, todas as noites tenta dominar o mundo, ele quer ser o líder. Só que esse conceito ele é muito bem trabalhado na ideia do autoritarismo. E um dos elementos a ser caracterizado nessa ideia do autoritarismo é a ideia do líder. Tá? Dentro do autoritarismo nós temos uma colocação muito bem apresentada aí, que é a ideia da devoção e culto ao líder. O Cérebro ele quer isso, ele quer ser o líder. Só que essa ideia, esse pensamento é autoritarismo. Nós temos aí o fascismo sendo muito bem apresentado. Tá? Então ele usa os meios de comunicação e propaganda. Então ele utiliza principalmente a TV, né, os rádios aí em cada episódio para poder conquistar o mundo. Quem traz essa ideia de conquistar o mundo por meio da tecnologia, das telecomunicações, das comunicações, do uso de aparatos de propaganda, de televisão, enfim, é o Herbert Marcuse. Tá? Este aí é o Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse ele trabalha com essa questão da tecnologia, né? Ele tem um livro muito bacana que é Tecnologia, Guerra e Fascismo. Essa obra, né, é um estudo a partir dos anos 30, 40 e também 50. Ele faz uma análise, um estudo sobre a ideologia nazifascismo. Ele faz o estudo sobre o nazismo, né? Essa ideia de que como o nazismo conseguiu manipular, levar a sua ideologia para a população alemã. E até hoje isso é muito bem espalhado para o mundo. Tá? O Herbert Marcuse trabalha com a questão da guerra e tecnologia. Ele faz uma leitura sobre a questão dos aparatos eletrônicos, dos elementos eletrônicos, da questão da propaganda, das mídias, dessa questão de como divulgar as suas ideologias a partir dos aparelhos de telecomunicações, né? O Herbert Marcuse ele fala sobre a ideia da coletânea com período das preocupações que estão penetrantes, né? Ele faz uma crítica sobre as tecnologias e o fascismo. Marcuse analisa as novas tecnologias que produzem novas formas de ideias, né, sobre a sociedade e a cultura. Então ele leva esses elementos da cultura, né, de um povo, de um local que pertence a uma ideologia específica para poder manipular a sociedade, o mundo. Tá? E o cenário muito bem colocado é um cenário da autocomunicação. São os aparelhos de
telecomunicações, são as paredes de comunicações, rádio, TV, a propaganda, né? Então é uma forma de trazer o poder, de contrapoder, né? No sentido de que eu preciso mostrar para o mundo que eu estou levando para a sociedade, né? Essa ideia de líder para o mundo, essa ideia de autoritário, sobre a nova forma de controlar a sociedade, tá? Então ele usa a tecnologia como dominação para o mundo, uma forma de divulgar suas ideias, e as tecnologias são os melhores exemplos. E o Pink e o cérebro, em especial o cérebro, são exemplos de como tentar entender como a tecnologia pode ser utilizada por governos, por pessoas, por indivíduos que utilizam a tecnologia para espalhar as suas ideias, sua ideologia, no sentido de dominação, de autoritarismo, né? De domínio das massas, certo? Então, no próximo, nós temos aí esse desenho é incrível, me surpreende, tá? É o Desencanto. Nós temos 3 personagens, que é o demônio Lucy, tá? Um demônio que tenta levar novas doenças para o mundo, mas que se torna um amigo da princesa Bia, né? Nós temos o elfo, o renegado do seu povo, dos elfos, né? Que também é uma personagem que ajuda muito no desenrolar da história. E aí nós temos a princesa Bia. Bom, a princesa Bia, ela tem uma luta, né? Um conflito muito bacana, que é a ideia do feminismo, do empoderamento feminino, né? E a ideia de sempre estar em conflito, né? Estar em luta contra a ideia do machismo. Bom, esses 3 temas que eu acabei de apresentar aqui para vocês, não é exatamente o assunto que eu quero trabalhar, mas são necessários para poder entrar na temática, que é a ideia da liberdade, tá? A liberdade é muito bem apresentada nesse desenho Desencanto. Nós temos ali um mundo, né? Uma região que é chamada de Terra dos Sonhos, o Druidland, que é governado pelo rei Zog. O rei Zog é o pai, né, da princesa Bia. Ele representa muito bem essa ideia do machismo, essa ideia de não dar liberdade à princesa Bia. E é muito bacana esse conceito de liberdade, tá? Esse tema ele é muito forte nesse desenho, tá? A princesa Bia, ela quer liberdade, acima de tudo, ela quer ser livre. Só que ela vive num ambiente, de uma família real, né? A família real, ela tem suas normas, ela tem suas regras, os seus costumes, tá? Se a gente trazer para a realidade, por exemplo, a gente pode utilizar a família real britânica, que a gente acompanha nos noticiários, que existe um conjunto de regras, de normas, que sempre quando alguém entra na família real britânica precisa seguir. Então tem cheio de regras, tem cheio de normas ali estabelecidas, que não pode isso, não pode aquilo, se deve fazer aquilo ali. E é exatamente isso que acontece no desenho Desencanto da princesa Bia. Tem cheio de regras, cheio de normas, e ela não aceita, ela quer ser livre, tá? E ela faz o que ela bem entender. Só que esse bem entender dela, que é a questão da liberdade, tem um preço, não é bem assim. Ela faz as coisas que ela bem querer, mas sempre tem consequências. Por que sempre tem consequências? Porque tem regras. Inclusive a própria liberdade dela existem regras, né? E ela passa por isso, ela passa por esses problemas. E quem fala muito bem essa ideia de regras é o Immanuel Kant, tá? Segundo Kant, a ideia da liberdade está relacionada com a autonomia. É o direito do indivíduo, tá? As suas próprias regras, tá? Olha só, ela tem liberdade, só que ela tem regras em cima dessa liberdade, porque existe uma sociedade, existem outras pessoas que também têm a sua forma de viver. Então ela simplesmente não pode fazer as coisas que ela bem entender, o que ela bem quer, tá? Então para Kant, por exemplo, essas regras que fazem parte, que é inerente à ideia da liberdade, elas devem ser seguidas racionalmente, ou seja, ela não deve fazer de forma à toa ali as suas insanidades, as suas loucuras, né? Ela sempre provoca brigas, ela sempre questiona o pai dela, que é o rei Zog, ela sempre questiona a sociedade, ela provoca toda a sociedade, ela faz maior algazarra, confusão, né? E ela sempre entra em conflito, porque existem regras, tá? Existem normas, e ela deve ser seguidas racionalmente. E quando ela não segue racionalmente, ela entra numa espécie de conflito com a sociedade e com ela mesma, né? Então, embora ela queira liberdade, ela simplesmente está reclamando, porque ela percebe que o que ela está fazendo, às vezes, é errado.
Para Kant, essa regra só ocorre realmente através do conhecimento das leis. Tu precisa de leis, precisa de regras, de normas, e a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo ter minha liberdade. E é muito interessante que para Kant ele fala que essa liberdade é o livre-arbítrio. Ela não deve ser relacionada com as leis específicas. Tá? Existem leis, mas eu tenho que ter meu livre-arbítrio, esse livre-arbítrio no sentido que eu posso fazer o que eu bem entender. Só que eu preciso entender que existem limites para isso. Tá? Então, a liberdade tem leis. Essas leis não são extremamente impostas. Tá? Só pode ser autoimpostas. Quer dizer, eu preciso olhar para mim, entender, perceber o que eu preciso fazer, o que eu preciso sentir, né, o que eu preciso realizar, e assim eu consigo ser livre. Então essa é a ideia, tá, da Princesa Bia. Ela quer ser livre, ela sempre busca a liberdade, e a cada episódio tem a sua liberdade, ela busca. E aí, a partir do momento que ela faz a sua liberdade, ela interage com a questão da liberdade, tá, e ela passa dos limites, há consequências. Um desenho. Então, pessoal, chegamos ao fim. Esses são nossos canais de divulgação do nosso trabalho. Curtem, compartilhem, divulguem. Espero que tenham gostado. E esse é a nossa aula, Filosofia e Desenhos Animados. Cada desenho tem um tema, cada desenho tem um assunto a ser trabalhado. E é muito interessante que a gente consegue tirar esses assuntos complexos da filosofia de uma forma muito simples, desmistificar esses assuntos que são ali apresentados. Tá? Então, os desenhos animados não são feitos de forma aleatória, sempre tem um tema, sempre tem um assunto a ser abordado, a ser trabalhado. E, por meio dos desenhos animados, a gente consegue estudar, a gente passa a estudar de uma forma divertida, brincando, se descontraindo. Tá, pessoal? Até a próxima. Abraços.